Você sabe identificar quais são os erros que têm destruído as suas finanças? Eu quero te apresentar 8 erros. Eu sou o Tony e quero compartilhar com você nesse vídeo os 8 erros que as pessoas mais cometem e têm destruído a vida financeira dessas pessoas. Será que você tem cometido algum desses erros? A ideia é te apresentar exatamente o caminho, não só para identificar, mas também saber o que fazer. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou te dar um presente muito especial. Ok, uma vez que a gente já sabe agora, por exemplo, que há erros que as pessoas cometem, provavelmente você já pensou que também tem alguns erros que você tem cometido, né? Mas as pessoas não têm ideia de fato quais são esses erros que têm cometido na vida sempre. Nesse caso, eu quero começar, por exemplo, com o primeiro. O primeiro erro é justamente aquele que a gente fala sobre gastar mais do que ganha. Pensa bem, vamos ser sinceros aqui. Você gasta menos do que ganha todos os meses, você gasta a mesma coisa que ganha todos os meses ou você gasta mais do que ganha todos os meses. É muito comum, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas pegarem o crédito que tem no cartão de crédito que o banco forneceu e soma esse crédito, essa linha de crédito, esse limite a mais, justamente naquilo que ganha. Então a pessoa, por exemplo, ganha R$2.000 e tem R$1.000 de crédito, ela fala, poxa, eu tenho R$3.000 para viver. No fim, a pergunta que eu faço para você é justamente essa. Você tem cometido esse erro? Tem cometido, por exemplo, o erro de gastar mais do que ganha? Pensa bem, seja sincero, se você fosse pegar a média de 12 meses, você tem ficado mais ali controlado ou você tem excedido os seus gastos muito mais do que você ganha todos os meses? Como que tem sido a frequência dos seus meses? Bom, esse é só o primeiro. Agora, qual é o segundo erro que as pessoas sempre cometem também, que tem destruído a sua vida financeira? Nesse caso, o segundo erro financeiro que as pessoas têm cometido sempre, que tem destruído a sua vida financeira, é justamente esse que a gente fala, por exemplo, de gastar tudo o que ganha. Olha só, o primeiro erro é muito diferente desse. Nesse caso, o primeiro erro é gastar mais do que ganha. O segundo erro é gastar tudo que ganha. Você já percebeu que às vezes acontece algo muito simples dentro da gente, que é o seguinte: a gente ganha lá, por exemplo, R$3.000 por mês. E aí, quando a gente gasta R$2.500, paga todas as contas, dá conta de todos os nossos compromissos, chega um momento específico que a gente faz um movimento. Poxa, eu tenho aqui R$500, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de pegar esses R$500, aí você já fala, pô, vou comprar uma bolsa, vou comprar um jogo, vou gastar, vou sair, vou ir para um bar. No fim, o nosso sentimento interno, que é basicamente o erro que a gente sempre comete, é vou gastar tudo que eu ganho. Se eu ganho R$3.000, gastei R$2.500 com todos os compromissos que eu tinha, eu tenho R$500 para gastar. Então, boa parte das pessoas cometem esse erro justamente porque gastam tudo o que ganha. Gasta tudo. Às vezes a pessoa é até controlada e não gasta mais do que ganha. Mas, nesse caso, também não faz nada diferente disso e acaba gastando tudo o que ganha. Bom, o terceiro erro aqui que você precisa saber bem é que tem muita gente que gasta demais com bens materiais. Isso quer dizer que quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente excede naquilo que a gente vai comprar e compra uma coisa que é um bem material que passe muito daquilo que a gente ganha. Normalmente a gente não pensa muito sobre o preço, sobre a quantidade de horas que a gente dedica para ter uma quantidade de dinheiro específico para comprar aquilo que a gente quer. Nesse caso, as pessoas excedem na compra de bens materiais. Isso faz com que a pessoa entre em dívidas, fique enrolado ou descontrolado financeiramente. Você tem cometido esse erro, por exemplo? Você comete esse erro de gastar demais com bens materiais? Eu sei que boa parte das pessoas quer ter ali, né, alguma coisa que gosta, quer ter itens de boa qualidade, mas no fim acaba se descontrolando porque passa do limite e excede de fato aquilo que deveria comprar ou o preço que deveria pagar naquilo que gostaria. Então, o terceiro erro é justamente esse, gastar demais em bens materiais. Agora, o quarto erro da vida financeira é justamente esse de juros ou multas por exceder o limite. Por exemplo, seja o limite de pagamento, o limite de data, não importa o que. No fim, a pessoa acaba pagando multas, juros, mora, porque cedeu. Por exemplo, você pega ali a conta de energia.
Às vezes você vai pagar a conta de energia de onde você mora, e aí algo que acontece muito frequente é justamente você pagar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias depois que venceu. Então, todos os meses, de forma contínua, você paga um valor a mais de juros, de mora, justamente porque você excedeu o limite da data de pagamento. Ou até mesmo aquelas pessoas que usam o limite de cheque especial da conta bancária e acaba pagando juros a mais, multas a mais, justamente porque perdeu o controle e tem excedido. Esse é um erro financeiro que mal as pessoas param para pensar. Elas deixam passar o limite da data ou usam o limite além do que é permitido. E óbvio, se você for fazer a conta no ano, o quanto você pagou a mais de juros, de multas e outras taxas, você vai acabar percebendo que tem muito dinheiro que você está jogando no lixo todos os anos, justamente porque está pagando multas, juros ou mora, justamente porque passou do limite, seja de pagamento ou da data, seja também daquele limite que tinha disponível para você. O quinto erro é justamente aquele que a gente pode falar, por exemplo, sobre não poupar nenhum valor por mês. A pessoa simplesmente pega o dinheiro, usa o dinheiro todos os meses. Alguns gastam até a mais, outros gastam tudo. No fim, acaba perdendo dinheiro com multas, com juros, com outras coisas e não poupam nada por mês. Ei, faz uma avaliação aí sincera sobre você. Será que você não está perdendo dinheiro justamente porque nunca parou para pensar como é que você está lidando com ele? Será que você também não está poupando nenhum valor? Pô, quantos anos já se passaram? Seus pais repetiam isso para você? A sua mãe falava sobre isso, as pessoas com as quais você conviveu sempre falou que você tinha que guardar um pouquinho, às vezes nem sempre falou isso, né? Mas no fim a gente sabe que deve poupar. Mas a gente nunca consegue começar esse processo de poupar dinheiro. Eu sei que tem pessoas que conseguem guardar, enquanto a maior parte das pessoas não. Pensa, se mais de 70% da população brasileira está endividada, isso quer dizer que eles estão gastando mais do que deve. Não só isso, eles basicamente não conseguem controlar suas finanças e, sobretudo, a maior parte das pessoas também não consegue guardar nada. Esse é um erro clássico da maior parte dos brasileiros de não guardar nenhum valor no mês. Agora, se a gente fosse falar do sexto erro que a maior parte da população comete, e você precisa avaliar se você está cometendo também, é não ter reserva de emergência. Ei, você já percebeu que boa parte da nossa vida tem emergências? Já percebeu também que as emergências acontecem e muitas vezes nos pegam de surpresa? Nesse caso em especial, as emergências acontecem para todo mundo, o tempo inteiro. Basta estar vivo para justamente viver as emergências da vida. Agora, se acontece com todo mundo, por que é que nós não estamos preparados para esses momentos de emergência? Nesse sentido, em especial, um erro que a maior parte das pessoas cometem é não ter reserva nenhuma para essas situações. E claro, se você não tem reserva para uma emergência e essa emergência acontece na sua vida, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ficar endividado. Provavelmente você vai recorrer a um banco, a alguém para te emprestar dinheiro para você dar conta daquela situação mais complexa que veio que você não estava esperando, que era uma emergência, mas você não tinha nenhuma reserva para dar conta daquela situação. Agora, o sétimo erro que as pessoas cometem é não investir de nenhuma forma. As pessoas não estão investindo de nenhuma forma. Isso quer dizer que eles não investem no seu próprio negócio, não investem nem na poupança, mesmo que a poupança renda menos que a inflação, eles não estão colocando dinheiro nem na poupança, não guardam nem no porquinho em cima da geladeira e também não colocam em uma conta de investimento para construir um patrimônio. Nesse sentido, um erro clássico que a maior parte está cometendo é não investir nenhum valor. Agora, você está conseguindo investir? Eu sei que, provavelmente, desses 7 erros que eu disse até agora, você já falou 1, 2, 3, talvez todos eles. Será que, de fato, não chegou a hora de mudar a sua vida financeira? Será que não está na hora de começar a dar alguns passos para transformar, de fato, a maneira que você lida com o dinheiro? Agora, olha só o 8º erro. E ele é bem interessante, porque a maior parte das pessoas querem fugir desse 8º erro, mas, de fato, é o que elas mais cometem. É dizer algo muito simples: a culpa não é minha. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Nesse caso, o 8º erro é não assumir a culpa.
É dizer que a culpa é do pai, da avó, da tia, do contexto brasileiro. Ah, Tony, no contexto brasileiro não tem educação financeira, a culpa não é minha, eu nunca aprendi. Bom, a gente já sabe que a gente nunca aprendeu, mas nesse caso em especial, a gente precisa assumir o controle da nossa vida financeira. Então, esse é o 8º erro e você não pode mais cometê-lo. Chegou a hora de assumir o controle da sua vida financeira e parar de dar as desculpas. Bom, eu acabei de apresentar para você 8 erros da vida financeira. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar uma atividade para você, como se fosse um checklist, para você olhar e ir ticando se você tem cometido outros erros financeiros. Já pensou você parar um pouquinho e conversar com seus familiares sobre os erros que tem cometido na vida financeira e falar assim, poxa, de 8 eu cometo 8, de 8 eu cometo 5. Enfim, se você identificar os erros financeiros, você vai ter tudo o possível para avançar na sua vida.